Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso encontro, né? Encontro maravilhoso. Que bênção, né? Que bênção que Deus nos deu este canal para a gente conversar, para a gente, né, ter aquele diálogo um com o outro, conversarmos sobre, né, a palavra de Deus. Vamos ver hoje o que Deus está falando conosco. No capítulo, hoje nós estamos indo para o capítulo 9 do livro de Josué. Eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos fazer esse estudo, né, da palavra de Deus, desse capítulo 9 do livro de Josué. Vamos ver o que Deus, né, está passando para nós através desse capítulo, porque cada capítulo da Bíblia que a gente lê é uma mensagem, né, que Deus está transmitindo para nós. Então, cada versículo, cada livro, tudo ali tem um conteúdo, tem uma explicação. Não é ler a Bíblia de qualquer maneira, mas sim, né, a gente ter a orientação do divino, né, para que a gente possa, né, ter uma permanência, né, junto com ele. Então, eu convido você agora, pega a sua Bíblia junto comigo e vamos ler o capítulo 9 do livro de Deuteronômio, que nos diz: E quando todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, no vale e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus ouviram o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Talvez você fala para mim assim: você caiu hoje, agora, de paraquedas nesse canal. Aí você fala: irmão, o que aconteceu? Por que esses reis, né, ficaram, né, maravilhados do que aconteceu? Aconteceu que houve, né, uma grande guerra entre o povo de Israel e os povo de Ai, aonde o povo de Israel derrotou a cidade de Ai, o povo de Ai. Então eles ficaram sabendo disso, do acontecido, porque eles não esperavam que o povo de Israel destruísse, né, queimasse, chegou de queimar a cidade. Então eles não tinham, né, essa crença que o povo de Israel iria destruir Ai, mas foi com muita facilidade que o povo de Israel, né, destruiu Ai. E vamos continuar. E eles se uniram para guerrear contra Josué e contra Israel. E os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué fizera a Jericó e a Ai, e usaram de astúcia. Foram e se fingiram de emissários. Tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres velhos de vinho, rasgados e remendados, sapatos velhos e remendados nos pés, e vestiam roupas velhas, e todo o pão que trazia para o caminho estava seco e mofado. Olha só a astúcia que os habitantes de Gibeão fizeram, né, para espionar o povo de Israel. Mas olha só, vamos ver o que vai acontecer. E vieram a Josué ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e a todo Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. E os filhos de Israel disseram aos heveus: Talvez habiteis no meio de nós. Como, pois, podemos fazer uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhe disse: Quem sois vós e de onde vindes? E eles lhe disseram: Teu servo vieste de uma terra muito distante, por causa do monte, do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a sua glória e tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amoreus, além do Jordão, a Sion e o rei de Esbom, e a Og, o rei de Bazã, e que habitava em Astarote. E nossos anciões e todos os habitantes de nossa terra nos disseram o seguinte:
tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, uma aliança conosco. Este pão estava quente quando tomamos para a provisão de nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui, agora seco e mofado. E estes nossos odres com vinho que enchemos eram novos, e ei-los que se romperam. E esta nossa roupa e nossos sapatos envelheceram por causa do caminho muito longo. Então os homens de Israel tomaram do pão deles e não consultaram ao Senhor. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não consultaram ao Senhor. Olha o mal, né, que a gente faz quando a gente não consulta a Deus em algo que a gente tem dúvida ou que não conhecemos, que não sabemos. Aqui Deus está mostrando para nós que nós temos que entrar na presença de Deus e pedir direção. Talvez você vai comprar um carro, você vai lá na loja, vê aquele carro lindo e maravilhoso e não pede a direção de Deus, porque você acha que você tem o dinheiro, você pode comprar, porque foi Deus que te deu, então você vai gastar, vai comprar o seu carro. Só que acontece que quando você compra aquele carro dá tanto problema para você, traz acidente, só vive quebrado, vive mais como fala, na oficina mecânica, do que você rodando com ele. Eu tenho um exemplo na minha família que aconteceu isso. A pessoa tinha dinheiro para comprar um carro, em vez dela consultar a Deus, não, ela foi lá na concessionária e comprou um carro. E o carro fica mais na oficina do que na mão dela. Então, isso nós temos que, aqui a Bíblia está nos ensinando. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. Que nós temos que pedir direcionamento de Deus para fazer algo. Se Deus abençoar, eu vou fazer. Se for da vontade de Deus, eu irei e nada de ruim vai acontecer. Mas se não for, então que Deus, né, não deixa acontecer isso. É isso que eu sempre, quando eu vou fazer algo assim grande, todas as vezes que eu vou fazer algo grande, eu peço a direção de Deus. Senhor, é da tua vontade? Se for da tua vontade, coloca anjos na frente e que tudo bem, que ocorra tudo bem, mas se não for, não deixa isso concretizar. É isso que eu peço a direção de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos algo e nós não tomamos, né, o conselho de Deus. E aí o que acontece? Acontece que nós, né, tomamos um grande prejuízo por não pedir direcionamento de Deus por aquilo que nós almejávamos fazer ou que nós fizemos, né, e não pedimos orientação de Deus. Aqui o povo de Israel também aconteceu isso. Então olha só, este capítulo já está passando para nós esse exemplo, que nós devemos, né, consultar ao Senhor, porque é o Senhor que sabe de tudo. Ele é o futuro, nós estamos nas mãos dele. Talvez você fale, eu não acredito. Não acredita, mas faz sem acreditar. Pergunta a Deus sem acreditar mesmo nele. Você vai se surpreender. Mas vamos continuar. Então os homens de Israel tomaram o pão deles e não consultaram ao Senhor. E Josué fez paz com eles e estabeleceu uma aliança com eles para deixá-los vivos. E os príncipes da congregação juraram a eles. Mas depois de 3 dias após terem feito aliança com eles, souberam que era vizinho e que moravam no meio deles. Ai, 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 ai. E os filhos de Israel saíram e chegaram à cidade deles ao 3º dia.
e deram Gibeão, Sefira, Beirote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não o feriram, porque os príncipes da congregação juraram pelo Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Todo Israel murmurou contra aqueles príncipes que fizeram, né, aliança com eles sem consultar Deus. E os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocá-los. Nós faremos isto a eles, deixamo-nos vivos para que a ira não nos fira, por causa do juramento que lhes fizemos. E os príncipes disseram: vivam. E eles se tornaram rachadores de lenha e moradores e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e lhes disse o seguinte: por que nos enganaste, dizendo: nós habitamos muito distante de vós, enquanto que morais no meio de nós? Agora sede malditos, e nunca deixe de haver entre vós servos, rachadores de lenha, tiradores de água, para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué: disseram aos teus servos que o Senhor teu Deus prometeu a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tememos muito pela nossa vida e fizemos isso. E eis que agora estamos em tuas mãos. Faze o que te pareça bom e justo agir conosco. Fazem assim. E ele agiu com eles dessa maneira. Ele o salvou das mãos dos filhos de Israel, e estes não o mataram. Mas Josué o destinou neste dia que eles fossem rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, até o dia de hoje. Vocês entendem por que existem pessoas que trabalham e nunca tem nada? Tem pessoas que estão na igreja, ela nunca muda de cargo, ela sempre fica ali como porteiro. Outras nunca cresce, sempre fica pobre, nunca consegue, nunca adquire nada. Luta, não é falta de lutar, que elas lutam, mas elas nunca alcançam o objetivo, o desejo delas. Foi tudo por causa de uma maldição que alguém rogou para aquele povo. E aquele povo é um povo miserável. É um povo escravo, escravizado. Por isso que até hoje a escravidão continua. O pobre no nosso país é escravo. Não é só no nosso país, em todos os países. Existem mais população pobre no mundo do que pessoas de bem, de valor, né? Que tem um poder aquisitivo maior. Às vezes a pessoa até chega a ganhar na loteria, que é milhões. Depois de poucos anos, a pessoa vira pobre de novo, sem nada. Tudo que chega na mão dela é como se ela tivesse um balde furado. Porque isso é maldição. Maldição hereditária, que vem do sangue. Talvez você nem faz parte dessa família que foi maldito, talvez, mas porque você morava nessa cidade, né? Nós sabemos que houve muitas famílias, muitas
pessoas que foram malditos. A Bíblia fala, eles foram malditos. Muitas mesmo, muitas cidades. Aqui mesmo, olha só. Quantos reis que, né? Cidades que não fizeram. Olha só, aqui nós vemos aqui, ó. Enquanto todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, no vale, em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amoreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, ouviram o que aconteceu. E eles se reuniram para guerrear contra Josué e contra Israel. E os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué fizera a Jericó e a Ai. Então eles, o povo de Gibeão, eles foram mais hábil, né? Eles foram mais espertos. E o que aconteceu? Eles preferiram ser escravos do povo de Israel do que morrer, né? Toda a família deles, todas as crianças, animais, tudo, a vida deles morrer. Eles preferiram, né, ser escravos. Foi desperdício deles? Sim. Foi desperdício deles. Mas só que esse povo, nós não podemos esquecer, que esse mesmo povo que entraram como, né, rachadores de lenha, como as mulheres foram cozinheiras, né, das mulheres de Israel, houve, né, todo empregado, né, todo empregado de caseiro, eles vieram, né, de Gibeão. E o que a gente observa, que esse povo, eles trouxe, né, que o povo também trouxe raiz da cidade deles. O que eu digo, o que é raiz? Raiz é costumes antibíblicos que eles tinham, né? Então eles trouxeram isso para o povo de Israel. Então, e aquele povo foi acostumando com aqueles costumes também. Porque quando o povo de Israel, eles estavam, aquelas gerações que nós sabemos que eles ficaram, né, 400 anos, né, lá no Egito, então eles enraizaram muito costumes dos egípcios, que casaram, morriam, né, então eles pegaram muito costumes. Só que esse mesmo povo, muitos deles ficaram no caminho, morreram no caminho. Eles não entraram na Terra Prometida. Então, o Israel aqui, ele estava totalmente liberto, né, de todas as impurezas de outros povos. Então, eles já estavam, porque jovens, eram pessoas mais novas, então eles já não tinham mais, né, aqueles costumes dos pessoal dos egípcios. E foi por esta razão que Deus demorou tanto tempo para colocar eles numa terra, né? E quando Deus colocou eles na terra, foram colocando eles na terra, Deus, ele permitiu que o povo destruísse os povos que estavam nas cidades, né? Que eles destruíssem a cidade para eles entrarem naquela terra. Aí você fala, mas por que Deus fez isso? É para que Deus não quisesse, Deus não queria, né, que o povo de Israel se contaminasse com os costumes daqueles povos, porque aqueles povos adoravam outros deuses. Eles tinham imagens. Então, eles tinham um outro tipo de adoração que irritava Deus. Porque, caso contrário, Deus não ia fazer nada, né? E aqui a gente observa que o povo de Israel, eles fizeram muito mal em não consultar Deus. Porque aqui já começou, né, toda aquela trajetória de novo de pecado. Porque com certeza que foi uma cidade em peso. Uma cidade em peso. Que viveu junto com o povo de Israel. Então toda a purificação que Deus fez com Israel, aqui a gente observa, foi tudo por água abaixo. Por quê? Por falta
de temor a Deus, por falta de obediência aos mandamentos de Deus, que eles eram para chegar para Deus falar: olha, Senhor, estes homens vieram, esses homens estão dizendo que vieram de longe. Porque nessa época, irmão, já existiam o Urim e o Tumim. Então eles podiam consultar Deus. Já existiam aqui. Quem consultava a Deus era o sacerdote. E quem era o sacerdote nesse local aqui, nesse lugar aqui? Era Josué. Josué deu assim, como diz o outro, as caras nas águas, né? Fez uma coisa que abominável diante de Deus, porque ele que era o sacerdote, ele que consultava Deus com Urim e Tumim, e ele não consultou. Ele foi pela aparência. O que a Bíblia também nos chama a atenção, esse capítulo aqui também está nos chamando a atenção, que a gente não pode olhar para a aparência das pessoas. Às vezes você vê uma pessoa muito bem vestida e você acha que ela é uma pessoa boa, vai te ajudar, às vezes ela promete ajuda para você, aí você faz tudo para ela, achando, né, que aquela pessoa é uma pessoa boa que vai te ajudar. De repente aquela pessoa é um narcisista, porque a gente sabe que os narcisistas, eles fingem de bom, de pessoas boas, né? Mas no fim para tirar tudo que você tem. E às vezes você tá pensando, né, que você tá lidando com uma pessoa boa que até para casamento, né, Deus, até para você casar com uma pessoa, às vezes aparece uma pessoa na sua vida, você fala que é de Deus, essa pessoa é de Deus, e não é. Aí você casa e amanhã você já quer, né, se separar. É o que está acontecendo muito hoje no meio dos evangélicos. Eles não tomam a direção de Deus, casam, aí depois de constituir família, depois de ter 1 ou 2, 3 filhos, se separam. Hoje mesmo eu estava olhando, né, o meu celular no Google e estava lá uma matéria, né, que as pessoas que estão se divorciando hoje, a maioria são maiores de 50 anos de idade. Para você ver, quase no fim da vida, né, no meio da vida, vamos dizer, 50 anos, já estou dizendo até que, né, quase, a pessoa está se separando. Por que a pessoa está se separando? Porque não estão mais suportando. Hoje em dia, você entra num condomínio aí, e observa quantas pessoas que moram sozinha ou quantas pessoas que vivem de só um casal. Não tem aquela família grande como antigamente existia, né? Não existe mais, você não encontra família grande. Quando você encontra família grande, pessoas muito pobres, né, que não tem. Aí a pessoa casa, vem morar com a mãe, e a mãe já está desquitada, já está separada, aí é aquele inferno dentro de casa. Mas mesmo assim, meio difícil encontrar hoje em dia. A maioria estão vivendo sozinhas ou só um casal. Então, o que nós vemos, nós estamos vivendo numa situação distante de Deus, muito distante. O homem, cada dia que passa, quando eu falo homem, está incluído mulher também, é homem e mulher, tá? Eu não vou falar, senão os outros vão chegar aqui e falar, irmã, a senhora fala muito de homem. Não. Quando eu falo homens, é seres humanos, tá? É homem e mulher. Então, nós vivemos também, a gente vê notícia, né? Que hoje em dia também está muito casal gay, né? Homem com homem, mulher com mulher, que estão morando junto. Porque os homens já não têm mais paciência para ficar, né? Eu creio que isso nem é mais pelo sexo, mas eu creio que é mais pela convivência mesmo. Porque o homem, ele nasceu, que a mãe sempre ensina, ele cria ele, né? Para ele ser, né? O homem da casa, então ele não quer mais ajudar, e a mulher não, a mulher, a filha de hoje, né, as filhas de hoje, elas já nascem, né, com 10, 15 anos, já estão trabalhando, então a mulher já trabalha também. Então, o motivo
da separação, de muita separação, é isso, porque o homem acha assim, eu trabalho, eu não tenho que fazer nada em casa. E a mulher, ela trabalha, e ela fala assim, eu também trabalho, você tem que me ajudar nas tarefas domésticas. Mas o homem, ele quer ser, né? Ele quer ser mimado, ele quer ser... Porque a mãe ensinou ele assim, né? Mimado. Acha que homem é machismo. Até na nossa sociedade eu acho muito errado. Eu acho que faz acepção, sim, de pessoas. A nossa lei, né? A nossa lei, pode ter um homem e uma mulher trabalhando na mesma função. A mulher sempre vai receber menos que o homem, infelizmente. A mulher vai receber menos. Às vezes ela se dá até mais, porque homem a gente sabe que ele é um pouquinho meio preguiçoso no trabalho. Mulher, quando ela trabalha, certo, ela é muito mais hábil, né, no serviço do que os homens. Eu observo isso. Eu mesmo trabalhei muito juntamente com homens. Eu observava que eu e um outro colega, a gente tinha a mesma função e a gente observava, eu trabalhava muito mais do que ele, muito mais do que ele. Ele enrolava, passava o dia enrolando, olhando o celular, e quando o salário dele vinha, né, até mais alto do que o meu. Então eu observo isso, né? É uma injustiça, mas a gente, né, tem que seguir, né, a carruagem e esperamos, né, que o governo mude, né? Isso é o que a gente espera, que o governo mude. Mas ainda temos que dar graças a Deus que nós estamos num país onde a mulher pode trabalhar, a mulher pode sair, a mulher tem a vida dela de liberdade. É uma liberdade, né, que em outros países as mulheres não têm. Como se você vai na China, vai no Afeganistão, vai nesses países asiáticos, as mulheres lá, elas são bem mais assim restritas da sociedade. Então elas não têm esse convívio como as brasileiras, nós brasileiras, né, temos. Louvamos a Deus porque nascemos no Brasil. Tem muitas mulheres que querem ser, eu queria nascer no Japão, na China. A gente não fala isso, que vocês não sabem o que é ser mulher nesses lugares. Não fala essa besteira. Agradeça a Deus por você ser uma mulher brasileira, apesar de todas as dificuldades que a gente ainda consegue encontrar, mas nós temos uma liberdade que país nenhum tem. Então nós temos que dar graças a Deus, nós mulheres, que ainda temos essa liberdade. Hoje, se você quiser ficar com seu marido, você fica. Se você quiser casar e colocar o nome dele, você coloca. Se não quiser, também não precisa. Então, hoje você não precisa. E qualquer coisinha que seu marido fizer com você, vem dar um tapa em você, temos a Lei Maria da Penha para nos proteger. Então, nós temos que louvar a Deus por estarmos vivendo nesse país. Fico por aqui deixando essa mensagem para vocês, esse capítulo, viu como que o capítulo de Josué nos ensina muita coisa? Então, irmãos, o que eu volto, né, a recomendar a vocês, tudo que vocês forem fazer, comprar algo, tomar alguma decisão, consulta a Deus. Consulta a Deus. Senhor, é da tua permissão? Mostra para mim se é ou não. A Bíblia, ela nos orienta a isso. O próprio Jesus disse, né? Tudo que pedirmos ao Pai, crendo, nós vamos receber. Então, se você tem uma dúvida de alguma coisa, se você crer que Deus está ali para te ajudar, Ele vai te responder. Então, se der errado, se não é o que você quer, porque muitas das vezes eu vejo, né, que às vezes você quer algo, né? Eu quero ver se Deus vai abençoar tal coisa. Aí você vai e pergunta para Deus. Aí Deus pega e diz não. Aí você fica naquilo, né? Aí eu vou perguntar de novo. Acontece de novo, não. Aí eu vou perguntar de novo. Acontece de novo, não. E às vezes você vai falar, eu vou fazer mais uma pergunta. Aí Deus fica tão irado que acontece que sim. Aí quando você vai fazer, você toma na cara, né? Então nós temos que ter muito cuidado, não atentar a Deus nesse sentido. Se Deus disse sim, tudo bem, você vai, Deus vai te abençoar. Mas se Deus disse não, então não prossiga, para o seu bem. Termino por aqui.
Um forte abraço. Que Deus abençoe toda a sua família. Dê inteligência, sabedoria para você conseguir, né, continuar, né, exercendo a sua vida aqui na Terra de forma harmônica, de paz, de muito amor com todos, e que Deus possa estar também, né, trabalhando na sua mente, no seu espiritual, para que você chegue mais perto de Deus a cada minuto da sua vida. Termino por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Olha, não esqueça de compartilhar. Vocês não estão compartilhando minhas mensagens. Compartilha para ajudar esse canal a crescer. E eu também convido você a dar like aqui, ó. E se inscreve no canal. Pede para pessoas se inscreverem nesse canal. Porque quanto mais pessoas escreverem no canal, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Você será abençoado. Você sabia disso? Que você se transmitir a palavra de Deus, isso é uma forma também. Olha que maravilha que Deus passou para você, está dando para você. Você sabia que se você transmitir esta palavra, esse canal, para uma outra pessoa, você será abençoado? Talvez você fale, irmã, que isso? Sim, por quê? Porque você está trabalhando, porque você sabe qual o conteúdo desse canal. Você conhece esse canal. Você sabe qual o conteúdo, porque o conteúdo aqui é a palavra de Deus. Então, é a pura verdade, é a pura palavra de Deus. Então, se você compartilhar, você está sendo abençoada. Pode crer nisso. Você vai ser curado de alguma enfermidade, alguma bênção grande vai chegar na sua vida. Por tudo isso. E até pelos pecados que você tem, Deus vai te perdoar. Sabia disso? Pois é. Deus é maravilhoso. Um forte abraço e até, irmãos. Um beijo para todos vocês.